Olá, estamos começando mais um programa Fatos Bíblicos. Eu sou a pastora Magdail Torres e hoje nós teremos um tema muito, mas muito interessante, que é Sansão, o herói que caiu. Esse tema muito interessante, né, sobre Sansão. Quem não conhece Sansão? Sansão foi o homem mais poderoso em força física, não é? Ele tinha uma força sobrenatural. O Espírito de Deus se apoderava sobre ele, não é? E não tinha ninguém que pudesse detê-lo em força, não é? Nem exército algum. Ele matou muitos homens, não é? Ele conseguiu destruir 1000 de uma só vez. Ele rasgou ali, não é? O leão, é, somente com a força dos seus braços. E assim, entre outras e outras coisas. Mas o que é interessante em toda essa história de Sansão e que eu deixei aqui separado para vocês, não é? Que Sansão, ele foi o herói que caiu, não é? E dessa queda dele nós temos que tirar o quê? Algumas lições que nós precisamos aprender, não é? Com a vida de Sansão. Porque o lindo do operar de Deus em nossas vidas é que Jesus nos ensina que dos nossos erros tomemos nós como lição, para não cometermos mais os erros que cometemos no passado. Então, quem andar em sabedoria e com a sabedoria de Deus, agirá dessa maneira, agirá dessa forma. É usar os seus erros para que você tire lições e não cometa, não é? As mesmas coisas que te fizeram cair, te fizeram perder algumas coisas pelo caminho, e assim vai. A história de Sansão, em Juízes, né, uma história muitíssimo conhecida, não é, de Sansão, fica no livro de Juízes. Vamos começar aqui. O que foi que levou Sansão a cair, não é? E a chegar aonde ele chegou. Apesar das misericórdias do Senhor, nós sabemos que toda a história dele, no final de tudo, Deus foi misericordioso e deu a vitória ali, não é? A Israel, não é? Ao povo de Deus, sobre os filisteus. Mas vamos falar aqui sobre Juízes 14, certo? Vamos para Juízes, capítulo 14, versículos do 1º ao 3º. O que levou à queda de Sansão foi a sua desobediência, não é? Mas em relação a quê? Pronto. Casou-se com a mulher filisteia. Não podia. O que diz aqui? E desceu Sansão a Tinate, e vendo em Tinate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: viu a mulher de Timnate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhes disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-ma esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão era um homem, foi escolhido por Deus. Naquela época, não é? O povo de Deus, a maioria estava realmente muito afastado de Deus, da presença de Deus. E Sansão, ainda que foi ele ali escolhido por Deus para libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus, até o próprio Sansão era um homem que não tinha uma intimidade com Deus, era um homem que vivia muito, como diz aqui essa passagem que eu disse a vocês. Ele disse que aquela mulher, não é? Aquela filisteia agradou aos olhos dele. Quando nós servimos verdadeiramente a Deus, nós não caminhamos por vista. Porque quem caminha por vista, tropeça e cai. O que diz a palavra do Senhor?
O justo viverá pela fé. E que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então, ele olhou por vista e se deu mal, não é? Com esse casamento, o que aconteceu? Deus agiu, não é? Ainda que foi um casamento errado, ainda que foi um casamento que foi fora, não é? Do que Deus tinha como lei, que não podia, Deus foi e adentrou com providência, porque ele tinha um propósito que era maior do que a desobediência, não é? Do seu filho Sansão. E Deus começou a operar a partir deste casamento. É muito tremendo quando a gente para ler a palavra do Senhor e absorver o que ela passa para nós, de que a desobediência de Sansão não impediu com que Deus chegasse ao propósito. Mas Sansão, ele pagou o preço pela sua desobediência. Então isso tomemos nós, não é? De quê? Lições. Não é bom ser desobediente a Deus. Não é bom desobedecermos à vontade de Deus. Por quê? Porque as consequências, elas não tocarão em Deus nem no propósito dele, mas tocarão em nós. As consequências nós iremos sentir do que das nossas escolhas que não foram boas. Fique bem atento a tudo isso. Porque Deus, ele contempla tudo. Ele vê todas as coisas e nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. E nós temos que saber que a soberania do Senhor está acima de toda a vontade do nosso coração. E que a vontade do nosso coração não vai nos levar a um lugar bom. A escolhas com sabedoria, não é? As escolhas sábias são aquelas que estão dentro do centro da vontade do Todo-Poderoso. E infelizmente Sansão já começou daí, já começou errado, não é? Já deu o primeiro passo errado. Olha, outra coisa que levou à queda, a queda de Sansão, foi, não é, a quebra do voto, que ele era nazireu. Vamos lá para Juízes 12. Juízes 12. Deixa eu ver aqui. Juízes 12, não é? Isso. Juízes 13, perdão. Nós iremos para Juízes 13, certo? Versículos 12 e 14. Anote aí. Juízes 13, versículos 12 e 14. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras. Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Manoá perguntando ao anjo do Senhor. E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. Diz mais aqui o Senhor. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará, não é? E infelizmente, Sansão ele quebrou. Ele quebrou esse voto de Nazireu. E triste do homem, triste de nós, que venhamos a quebrar uma aliança com Deus, não é? Quebrar um voto com Deus. É verdadeiramente uma maldição que recai sobre as nossas vidas. Porque enquanto nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos debaixo da cobertura do Todo-Poderoso. Então as mãos dele estão ali a nos acobertar, a nos livrar, a nos tirar por cima de todo e qualquer tipo de situação que o adversário venha levantar, não é? Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para nos guardar em todos os teus caminhos. É assim que o Senhor fala no Salmos 91, que é um Salmos poderoso. Vale a pena desobedecer? A desobediência leva o homem à queda. A desobediência faz com que Deus não se agrade. É desagrado a Deus. O Senhor diz na palavra dele: eu amo o pecador, mas abomino o pecado.
E Sansão estava em pecado. Sansão foi um homem, ele foi um homem mulherengo, não é? Ele não podia ver uma mulher, ele cobiçava. E ele era daquele tipo que ele via, ele queria, ia lá e fazia e tomava sua decisão, não queria saber se Deus permitiria, se Deus deixaria, ele ia lá. Infelizmente, Sansão, ele levou a sua vida, a maior parte do tempo, ele levou a sua vida como que ele não tivesse um Deus, que tivesse feito com ele um voto, uma aliança. É perigoso. E o tempo vai mostrar de que toda a desobediência, toda a falta de comunhão do homem, são varões e varoas, eu, você, nós, nos levará, mais cedo ou mais tarde, à queda, a perdas pelo caminho, a situações difíceis, ao qual Deus não irá nos proteger. As mãos deles não estarão sobre nós. Porque Março Wige Xandai Defai. Sansão, ele sabia que ele tinha sido separado. Houve uma promessa, houve um anjo que veio e falou para a mãe dele. Depois falou para a mãe dele, depois falou para o pai. Sansão, naquela época, é como que ele fosse o Cristo que iria salvar, não é? O seu povo das mãos do inimigo. É como que ele fosse uma representatividade de Cristo. Eu sei que pelas ações dele, ele estava longe disso. Mas é como que Deus tivesse separado ele para isso naquela época. Porque o povo de Deus estava subjugado. Estavam subjugados a quem? Aos filisteus. Não vale a pena. Não vale a pena tomarmos decisões sem antes pedirmos a autorização ou sabermos de Deus se Ele está no meio do negócio ou não. Não vale a pena satisfazermos os desejos do nosso coração, da nossa carne. Não vale a pena. É bom sempre esperar o tempo do Senhor e aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Isso vale a pena. E mesmo, vale a pena de verdade. Eu digo por tudo que Jesus tem conquistado em minha vida. A questão é que, geralmente, as pessoas são muito imediatistas e querem agir por sua conta. E olha que quando a gente não é imediatista e espera o tempo de Deus, as pessoas ficam zombando, tirando onda. Vai ficar aí esperando? Espere, dê tempo. Mas o tempo de Deus, ele faz a perfeição dele se aperfeiçoar dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. É diferente. O que adiantou tanta força, o que adiantou tanto poder, que Sansão tinha força e poder. E por colocar a vontade dele na frente da vontade de Deus, ele quase coloca tudo a perder. Não vale a pena. Não vale a pena você levar uma vida deixando Deus fora dela. O Senhor manda dizer para você, não vale a pena você levar a sua vida, viver a sua vida e deixar Deus fora dela. Porque o tempo vai mostrar a você que foi a decisão mais errada que você tomou. Depois você vai se arrepender. Como Sansão se arrependeu. Olha, o que fala mais aqui é a palavra do Senhor. Né? Fora o casamento de Sansão, que foi com a Filisteia. E a quebra do voto, né, dele como nazireu. Nós iremos agora para Juízes, não é? 16, 20. Juízes 16, 20. Em Juízes 16, 20, olha aqui o que nos fala o Senhor. E disse
ela. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono. Aí foi Dalila que tinha falado com ele. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei. Porque ele não sabia, Sansão, que já o Senhor se tinha retirado dele. Forte isso, hein? Foi outra coisa que derrubou Sansão, foi a sua autossuficiência. Ele chegou a um nível que ele achava que a força era dele, que o poder era dele, que ele podia tudo. Fazer da maneira dele as coisas acontecerem. Sabe aquela história? Quando a pessoa peca e peca, os anos passam, a pessoa apronta e não vê nada acontecer e ainda é abençoado e abençoada. Foi o que aconteceu com Sansão. Tome como lição que a sua hora vai chegar. Se você apronta, se você faz o que você quer fazer e deixa as coisas de Deus para segundo plano da tua vida e leva como que Deus fosse qualquer coisa em sua vida, a sua hora vai chegar. É hora de quê? É a hora da prestação de contas. Isso é para todos nós. Sansão aprontou deveras. Se você ler a história de Sansão, você vai ver que Sansão não tinha comunhão com Deus, gente. Ele sabia que era Deus, mas ele não tinha comunhão com Deus, ele não tinha um relacionamento com Deus. Deus, ele nos escolhe pelas suas misericórdias. Qual a lição que nós temos que tirar disso? É que o Senhor, ele não escolheu homens e mulheres perfeitos, nem perfeitas. Perfeito é ele. Ele escolheu homens e mulheres falhas, pecadores e pecadoras, mas a misericórdia do Senhor foi que levou-os à vitória. Dentro do propósito do Senhor, que é maior do que tudo. Claro que nós temos aqui homens que verdadeiramente serviram a Deus e mulheres também. Mas todos eles cometeram seus momentos de falhas. Todos foram falhos. E todos pecadores. Eu estou falando aqui sobre Sansão. Não é que eu estou aqui descascando Sansão e dizendo que Sansão não prestava. Não é isso. É que quando o Senhor me deu esse tema, quando o Senhor me deu essas passagens aqui sobre Sansão, é para que nós estejamos bem atentos de que o Deus separa para as nossas vidas, não é? Ele derrama sobre as nossas vidas a unção dele. Ele traz o poder dentro daquilo que ele quer fazer através de você, através de mim. E nos faz sentir a presença dele e um mover diferente do Espírito Santo, que se a gente não estiver atento ao que diz a palavra do Senhor, a gente cai. Deus nos escolhe não é porque nós somos bons. Não deixe que os dons que Deus te deu, os talentos que Ele te deu, torne você alguém autossuficiente. Porque assim você vai cair. Sempre tenha consciência de que tudo gira em torno da vontade de Deus e que é Ele que nos escolhe e Ele faz através de nós. Nós não teríamos a capacidade, nem inteligência, nem vida se não fosse as misericórdias de Deus. A vida que temos é o fôlego de Deus que está sobre nós. A inteligência, a sabedoria que temos é o que foi concedido por Deus a cada um de nós. Não é? Tudo o que Deus tem permitido de bom pelas misericórdias dele. E o que ele tem feito. E o que ele tem permitido de coisas que aos nossos olhos não são boas. É porque ele permite
para fazer conserto dentro de nós. Ninguém vai sair de um lugar que está se sentindo bem para ir para um lugar de conflito. Ninguém. Para sairmos de um lugar que nos acomodamos, que é o chamado comodismo, e irmos para um lugar de conflito, é necessário o Senhor agir. Como Ele faz? Ele agir nos colocando em um momento difícil, para nos tirar do comodismo e através deste lugar que estamos sendo confrontados, não é? Nos sentindo desconfortáveis, o Espírito Santo possa operar. É assim que Deus faz. Nunca veja as coisas ruins aos seus olhos, como algo que irá te destruir, algo que irá te lançar no chão e que você não vai poder mais sair dessa situação, porque você acha que não tem mais jeito para você. Veja os momentos difíceis da sua vida como momentos que Deus está permitindo para confrontarmos com as nossas vontades, os nossos erros, com a nossa visão errônea, muitas das vezes, e com os nossos medos. E sairmos de um lugar cômodo para crescermos e chegarmos ao patamar que Deus quer que cheguemos. Então é necessário estarmos em um lugar de conflito, confronto e crescimento, para que a vontade de Deus reine sobre as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a autossuficiência de Sansão trouxe a queda a ele. Todas as vezes que ele mentia, vocês podem perceber que Sansão também mentia muito, não é? A mentira não faz parte de Deus. A mentira faz parte, diz a palavra do Senhor, não é? Quem é o pai da mentira? Diz a palavra de Deus, a Bíblia, é o diabo. Então a mentira não faz parte de Deus. E ele mentia. Ele mentiu para Dalila, ele mentiu para a primeira esposa dele, não é? Ele tirava onda mesmo, uma verdadeira ondinha. Ele se achava, ele chegou no patamar de que ele achava que podia tudo, porque ninguém conseguia vencer a Sansão. Ele achou que a força, ele passou a achar que a força era dele, ele passou a achar que o poder era dele. Só que havia um espírito nobre, sublime, o Espírito de Deus que estava sobre ele, fazia toda essa diferença. O homem, quando está em pecado, ele não enxerga o seu pecado. E quando não enxergamos o nosso pecado, somos escravizados por ele. Porque o pecado, ele escraviza o homem. E leva o homem de um patamar que Deus colocou, não é? Como libertos, livres, no nome santo do Senhor Jesus, no sangue do Cordeiro. O pecado nos leva à escravidão. E há uma posição de que todos vão olhar, vão falar, vão zombar, vão te pisar, porque você deixou de ser livre para ser escravo. Não continue dentro desse pecado. Peça a Deus que te liberte e se esforce para sair disso. Porque o pecado leva o homem à morte. E essa morte pode ser espiritual e também pode ser material. Sabe? Aqui em Juízes, outra coisa que levou não é a queda de Sansão. Juízes 16, agora o versículo 21. Diz assim: Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho de cárcere. Fizeram ele realmente de um escravo, de fantoche, não é?
Isso aconteceu porque o Espírito do Senhor, não é? Se afastou de Sansão. O Espírito de Deus se afastou de Sansão. Quando o homem continua no pecado, a insistir no pecado, o Espírito Santo se afasta de nossa vida. E quando o Espírito Santo se afasta de nós, acabou-se ou acabaram-se as vitórias, as honras, os patamares que foram ali decretados por Deus sobre a nossa vida. Foi o que aconteceu com Sansão. Sansão se acabou. Arrancaram ali os olhos dele. Ele, infelizmente, ele vivia por vista. Ele morreu e adquiriu tudo o que ele adquiriu pela visão. Aí o inimigo foi lá, a primeira coisa que fez, pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos. E usaram ele como escravo. Maltrataram bastante ele. Como que diz assim, agora você vai pagar tudo que fez contra nós. Sansão era um homem vingativo também. Sabe, ele se vingava dos seus inimigos. Ele não deixava que Deus falasse por ele, nem Deus, né, adentrasse com justiça contra os seus inimigos. Ele mesmo agia no lugar de Deus. Quem somos nós para agirmos no lugar de Deus? Quem somos nós para tomarmos decisões que só a Deus cabe fazer? Só a Deus cabe operar. Ele chegou a essa posição de se achar de que ele podia tudo. Só que quando o Espírito de Deus se afastou de Sansão, ele perdeu a sua força. Por que isso aconteceu? Porque ele estava em desobediência, ele quebrou o voto. E foi cortado os seus cabelos. Que era algo que não podia acontecer. Ele foi quebrando, não é? Ele foi quebrando todo o voto que era necessário ele cumprir, como nazireu. Ele casou com a Filisteia, não é? Ele quebrou aqueles votos que não podia beber, não é? Ele bebia, ele comia comidas que não podia comer. Ele fazia coisas que não podia fazer. Tudo isso ele fez. Tudo isso ele fez. E ele fez para a própria queda dele, infelizmente. Quem foi que pagou o preço? Foi ele, Sansão. O propósito foi alcançado? Foi. Porque o propósito foi alcançado, pastora. Eu vou dizer a vocês, dentro da parraçoe, dentro da palavra do Senhor. Ele, depois que veio a sua queda, que os filisteus conseguiram ali aprisioná-lo, escravizá-lo, ele chegou àquele momento de conscientização diante de Deus, de arrependimento, pediu perdão a Deus e oportunidade. Ele queria, nem que fosse apenas uma oportunidade, para que ele pudesse desfazer de todos os erros e pecados que ele cometeu em sua vida. Ele reinou, né? Ele foi juiz e reinou sobre o povo de Deus durante 20 anos, Sansão. E diz a palavra do Senhor que com sua morte ele conseguiu matar mais filisteus do que com sua vida. Por quê? Porque foi uma vida de tropeços, foi uma vida de ego preenchido, foi uma vida de ele mesmo fazer a sua vontade dentro do seu querer. Ele não estava nem aí para o que Deus queria, para o voto que tinha, para o propósito que tinha que ser alcançado. Ele foi ali enviado por Deus para ser um herói no meio do povo de Deus. Ninguém podia deter Sansão. Mas conseguiram deter por causa do pecado dele. O inimigo só pode nos derrubar
tocando, deixando nós que ele venha a pegar a fraqueza ou as fraquezas que nós temos para tirar a nossa força. É assim. A queda dele foi essa. O Espírito de Deus se afastou dele. A nossa força está no Senhor. Quando penso que estou fraco, aí é que sou forte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se temos a Deus, temos tudo, mas se deixamos o caminho do Senhor Jesus e começamos a trilhar o nosso próprio caminho dentro das nossas vontades, o tempo vai mostrar mais cedo ou mais tarde que não valeu a pena e a queda é grande. O Senhor é misericordioso. O propósito foi alcançado. Os filisteus foram derrotados. O povo de Deus foi liberto. Mas Sansão ali morreu. Era para ser assim? Com certeza que não. Mas foram as suas escolhas erradas que o levou à morte. Que o levou a toda essa, infelizmente, não é? Essa ação contrária ao que Deus queria da vida de Sansão. Sansão era um homem inteligente, não é? Sansão tinha visão. Visão, ele era estrategista de guerra, né? Ele tinha o seu lado bom, como todos nós. Visão. Sansão também, ele era um homem que ajudava. Ele queria sim, e ajudava a muitos. Mas não basta eu querer, além de fazer, se eu estiver fora do propósito de Deus em minha vida. Não é? Ele não ouviu seus pais. Quantas vezes o Senhor diz na palavra dele que temos que honrar o nosso pai, nossa mãe. E os pais de Sansão, tanto o pai como a mãe, quando foi falar com ele, ele não quis ouvir. Ele diz, eu quero essa mulher porque agradou os meus olhos. Ouça o teu pai, ouça a tua mãe. E o principal, ouça o que Deus quer de você. E queira o que Deus determinou para a tua vida. Não faça escolha alguma, nem tome decisão alguma, sem antes falar com Deus, para saber se é da vontade de Deus o que você está fazendo, ou o que você irá fazer. Só somos vitoriosos e alcançaremos o propósito, sendo honrados por Deus, se fizermos segundo a vontade dele. E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim o leva à morte. A arrogância precede a queda. Sansão não deixou de ser arrogante. Caiu. Vamos tomar como lição cada uma, né, dessas passagens aqui e cada erro que ele cometeu, para que a gente não venha a continuar cometendo esses erros e chegue ao ponto que ele chegou. Somos falhos como ele foi, somos pecadores também como ele foi. Mas a palavra do Senhor, ela nos traz o quê? Ela nos traz uma visão das coisas, uma visão do mundo, a visão de Deus, a visão do adversário de Deus, para que a gente possa o quê? Administrar dentro da sabedoria de Deus, não é? Reter o que é bom e botar para fora tudo que é de ruim, expelir. Canto de mistério. Deus é maior do que as nossas fraquezas. Deus é maior do que as nossas tentações. Ele diz na palavra dele: resisti ao inimigo e ele fugirá de vós. Sansão, ele não resistiu. Ele ainda partiu para cima. Não cometa o mesmo erro.
Faça como José do Egito. Quando a mulher de Potifar partiu para cima dele, agarrando-o, ele saiu correndo. Se você não tem, se você está vendo que você vai cair, não vai resistir à tentação que está à sua frente, seja ela qual for, de que forma for, faça como José do Egito, saia correndo. Mas não deixe de estar no propósito de Deus. Estar no propósito de Deus é honrarmos a este Deus. E ele só honra a quem o honra. O tempo todo ele estava honrando a Sansão e Sansão não estava honrando a Deus. O Espírito de Deus se afastou dele. E só retornou quando Sansão ali reconheceu e chamou, invocou a Deus. Se Deus o respondeu, ele se arrependeu. Deus ouviu a sua oração e ele, assim, fez segundo a vontade do Senhor, o nosso Deus. Faça segundo a vontade de Deus tudo aquilo que Ele determinar para você e a sua vida irá se encaminhar de um modo maravilhoso. Sofrimento faz parte da vida, mas a vitória é certa para todos aqueles que fazem a vontade do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Tomemos como lição Sansão. O Deus de Sansão, Deus de amor, misericordioso, não perdeu de vista o propósito, não é? E cuidou ali do seu filho, mesmo quando ele estava naquela situação. O arrependimento nos leva, não é, à vida e afasta a morte. O arrependimento é importante para a salvação de toda ou qualquer pessoa neste mundo. Olha, para você que chegou até aqui e gostou, não é, do programa de hoje, mas você ficou tão empolgada com o tema e acabou esquecendo aqui do likezinho, o joinha. Passa aí, dê aí o seu like, vai ser muito importante aqui para o nosso programa. Faça os seus comentários, que é importante demais também para o nosso programa, não é? E saia compartilhando esse link com todas as pessoas que você conhece e até aquelas que você não conhece tanto. Palavra de Deus é importante para todos nós. Quem não precisa, não é, de uma palavra de fé, uma palavra de incentivo, não é? Uma palavra de acolhimento, uma palavra que traz esperança em todo o tempo. Todos nós. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo, não é, programa Fatos Bíblicos. Fique com Deus, meus amores. Beijo.